Muito bom dia, meus amigos e minhas amigas. Um ótimo domingo, dia 27 de maio. A todos vocês que nos assistem, tanto no ao vivo quanto na nossa reapresentação, neste domingo, que é um domingo para nós de reflexão, de oportunidade de pensarmos em outras coisas, senão só os nossos acontecimentos diários, senão só os factuais e as notícias do dia a dia. Vamos, neste breve momento que estaremos juntos aqui neste domingo, pensar, refletir, analisar um pouco mais sobre a nossa existência e sobre os propósitos que nós temos para nós mesmos. Então, desde já, agradeço a Deus a oportunidade do trabalho, agradeço a você, meu amigo e minha amiga, que está sempre ligadinho aqui conosco, sempre de todos os dias, às 9 horas da manhã. Meu muito obrigado pela sua presença, pelo seu carinho aqui com o nosso trabalho, que vem marcando época aqui, não tenho dúvida nenhuma disso, na comunicação da nossa cidade. E é claro, a gente faz aqui o nosso programa fundamentado em Petrópolis, mas também para todo o Brasil e para todo o mundo. Isabel Ramos, bom dia, obrigado pela sua presença aqui com a gente. Espero que a imagem esteja chegando direitinho aí, onde quer que você esteja. Espero que o áudio esteja bacana, para que nós possamos hoje falar sobre esse assunto tão importante, né, gente? Que é o amanhã. Claro que eu não sou ortodoxo, claro que eu não sou convencionalista, então eu não vou aqui falar de Deus, das coisas sublimadas, das propostas que nós temos para amanhã de uma forma, como eu disse aqui, ortodoxa. Então eu tenho que começar do jeito que eu gostaria, né? A Ana Paula está dando aqui bom dia, bom domingo. A Isabel está falando que está chegando a imagem e o som bem. O Riquinho de Correios também chegando aqui, bom dia, meu amigo. Nós vamos falar sobre o amanhã. Então eu não podia começar de outra maneira, senão com o samba da minha União da Ilha, que diz o seguinte: como será o amanhã? Responda quem puder. O que irá me acontecer? O meu destino será como Deus quiser. E todos nós, né? Todos nós temos que fazer essa reflexão sobre o nosso procedimento, de como nós estamos fazendo para enfrentar o amanhã. Como nós pensamos o amanhã? Você já parou para pensar sobre isso? O que nós esperamos? Quais são as metas, os objetivos que nós queremos alcançar no nosso amanhã? Ou nós estamos vivendo um dia depois do outro, sem nos preocuparmos e sem fazermos planos para essas propostas inevitáveis do amanhã? Porque só tem um jeito de não chegar amanhã, né, gente? Mesmo assim, vai chegar do jeito, que é a gente morrer antes. Então, a Kátia Rodrigues da Silva, bom dia, está tudo perfeito, a imagem e o som. Muito obrigado. Então essa reflexão começa com esse questionamento. Por que nos preocupamos com o amanhã? Né? A gente tem fé em Deus, né? Andrécia Souza, bom dia. Márcia Quinilha, bom dia. Nós temos fé em Deus, não temos? Beleza. Então vamos lá. Se nós temos fé em Deus, e Deus é um Deus, a igreja ensina isso, a teologia ensina isso, se esse Deus é um Deus providencialista, por que nós nos preocupamos com amanhã se ele vai providenciar aquilo que eu necessito? Será, Terezinha Neves, bom dia. Será que está faltando fé? Márcia Quintanilha, bom dia. Será que está faltando fé? Será que está faltando a gente acreditar mais nessa questão? Porque a fé, o que é a fé? Né? A fé pela fé, a fé raciocinada, a fé que nos gera um processo íntimo com a razão. Não sei, cada um tem um tipo de fé. Tem gente que fala, ó, eu não sei, eu sei que eu acredito. Cada um, não estou aqui para entrar na ramificação religiosa, em termos de religião de cada um. Mas tem gente que fala, ó, é assim porque eu acredito que Deus fez assim, ponto. Fabiana Soares, bom dia. É assim para outras pessoas que falam, ó, por causa disso e disso, daquilo, a gente tem como efeito isso, e a causa é uma causa inteligente. Fabiano Ferreira, bom dia. Então cada um tem um jeito de expressar aquilo que espera do amanhã, aquilo que está plantando para colher amanhã. Mary Ferreira, bom dia. Então todos nós temos de um jeito ou de outro esse contato íntimo com o processo do amanhã. Agora, repito, e para a gente refletir juntos, por que nós nos preocupamos com o amanhã? No Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 25, 26 e 34, e eu vou ler para vocês aqui,
Claro que eu tenho Bíblia em casa, tenho Bíblia no carro, mas tenho Bíblia no computador também, fica mais fácil, né? Jesus nos diz e nos dá uma lição muito interessante para que nós pensemos no amanhã. Olha o jeito dele, ó. E é o caminho, né? Não foi ele que falou? Olha, eu sou o caminho e a verdade da vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então vamos aprender com ele. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas as coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas, aí que está o pulo do gato, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Então vamos começar de baixo para cima? Vamos. Alcideia Rodrigues, bom dia. Lembrei da Alcideia Torres aqui, que era uma grande cantora que já partiu aqui de Petrópolis, Deia Torres, amiga da minha família. Então vamos lá. Você prestou atenção aqui no Evangelho de Mateus, de 25 a 34? Beleza. Então, no final, no versículo 34, está lá escrito, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Poxa, por que Jesus falaria que a cada dia basta o seu mal? Porque ele podia falar, olha, cada dia basta a sua felicidade, cada dia basta o seu sorriso, cada dia basta a alegria de viver. Não, cada dia basta o seu mal. Por quê? Porque a cada dia os problemas, as dissensões, as coisas negativas para o nosso dia a dia, elas vêm de encontro a nós, para que nós possamos resolvê-las. A felicidade não. A felicidade a gente tem que plantar, tem que colher, tem que ir devagarinho, tem que fazer isso aqui para ser feliz. Mas os problemas vêm. É o que eu digo sempre, são as pedras no caminho, que se bem lapidadas a gente pode trabalhar isso para o futuro. Então, basta cada dia o seu mal. Nós vivemos num mundo de provas e de expiações. Não vivemos num mundo de felicidade. Não vivemos no mundo de... A felicidade não é desse mundo. Então aqui a gente tem que plantar alguma coisa para tentar gradativamente melhorar, nos transformarmos moralmente, domarmos as nossas inclinações ruins. Então cada dia basta o seu mal. Agora, peraí, Roberto, você não está falando aqui que de acordo com o Novo Testamento, de acordo com o evangelista Mateus, a gente não tem que se preocupar com o de comer, com o de beber e com o de vestir? Claro que não temos. Porque Deus, como eu disse aqui no início da nossa transmissão, Deus é providencialista. E através das providências que Ele toma, né, Ele satisfaz aquilo que nós necessitamos. Não é a nossa vontade. Não é a nossa vontade, é aquilo que nós necessitamos. Então, fazendo aqui essa reflexão de baixo para cima, né? Lemos aqui, fazemos a reflexão de baixo para cima. Bom dia, Aline Teixeira de Souza Bastos. No versículo 33 está escrito o seguinte: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então vamos lá. A Luzia Kazeski chegando aqui, bom dia. Maria Cristina Gottinauer, bom dia. Então vamos lá. Jesus está falando, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, a justiça do reino de Deus, não a sua, a justiça do reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, peraí,
Jesus está falando para a gente através do Evangelho de Mateus. Adriana Cristi, bom dia, Roberto, sabe as palavras? Obrigado para você, bom dia. Então Jesus está falando que a proposta, que a gente não precisa se preocupar, mas não quer dizer que a gente tem que ficar assim, ó. Não, a gente não tem que ficar olhando para o céu para esperar as coisas caírem. Tem uma vírgula, tem um mais, tem uma oração coordenada, sintética, adversativa aí, né? Mas, porém, contudo, todavia, entretanto. Tá, beleza. Então, vamos lá. Eu sei que eu não preciso mais, estou lendo aqui na Bíblia, não preciso mais me preocupar com o dia de amanhã, porque Deus sabe o que eu preciso, né, Adriana? Obrigado. Mas eu não preciso fazer nada. Aí como é que fica Paulo falando que a plantação é livre, mas a colheita é obrigatória? Como é que fica meu livre-arbítrio? Bia Cordeiro, bom dia. Como é que fica o diferencial de quem busca alguma coisa para quem não busca nada? Por que há tantas desigualdades no mundo? Por que uns nascem sãos e outros nascem com problemas de saúde, nascem com necessidades especiais? Por que uns pobres, outros ricos? Andréa Souza, bom dia, um abraço. Por que tantas desigualdades no mundo, gente? Calma, que nós temos livre-arbítrio, a prerrogativa que nós temos de escolha. Nós podemos escolher o nosso caminho, correto? Beleza. Então Jesus coloca lá, ó, eu te dou tudo que você precisar, não tenha dúvida nenhuma disso. Eu sou o teu Deus, soberanamente justo, bom, onipotente, onisciente, onipresente. Mas eu preciso que você faça uma coisa também para se ajudar. É como se Deus estivesse falando para a gente assim, ô bacana, me ajuda a te ajudar aí, pô. Então ele fala o seguinte, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, para a gente poder, vamos lá, vamos resumir o negócio, para a gente poder comer, beber e se vestir, ou seja, caminhar na nossa vida de determinada maneira, a gente não tem que fazer esforços hercúleos. Nós precisamos seguir primeiro o reino de Deus e a justiça dele, e tudo mais nos será acrescentado. Aí vem o detalhe, também não é fácil. O que é buscar primeiro o reino de Deus e a justiça do reino de Deus? É não, ao meu entender, a gente está aqui para trocar essa ideia, é não se conciliar apenas com o lado material da coisa. É não viver esta vida como se esta vida fosse somente a única coisa a ser vivida, independente daquilo que você acredita que vai amealhar depois da morte. Tem gente que acredita em reencarnação, tem gente que acredita numa vida contemplativa ao lado de Deus, tem gente que acredita no céu, inferno e purgatório. Não estou entrando nesse mérito. Eu estou entrando no mérito que você acredita em alguma coisa. Patrícia Faria, bom dia. Beijo nessa família querida. Então, se você acredita em alguma coisa, Roberto, eu não acredito em absolutamente nada, nem nisso que você está falando. Então, a gente tem que parar para pensar e refletir o que nós estamos fazendo aqui. De onde eu vim, para onde vou, Não, só tem isso aqui. Aí é um direito seu, inalienável, de pensar isso. Mas aí é outro assunto para outro dia, e você pode esperar o que do amanhã? Absolutamente nada, porque o amanhã não vai mais existir. Tinha um comunicador antigo aqui, né? Depois virou político, que era da Rádio Mundial, que chamava-se Alberto Brizola. Ele falava assim, ontem já era, hoje é o dia e o amanhã poderá não mais chegar. E aí eu pergunto para você, meu amigo, minha amiga, que está me acompanhando aqui agora. E se o amanhã não mais chegar? Você estaria pronto para morrer nesse momento? Está pronto? Cada um com a sua fé. Está pronto para chegar lá em São Pedro? São Pedro fala, bonitão, Roberto Costa, morreu. Tá, o que você fez de bom? Fala aí. Ajudou a vida de alguém? Se transformou moralmente? Você domava as suas inclinações ruins? O que você fez aí com esses 50 anos aí que você viveu na Terra? 80, 90, 100? A gente tem que parar para refletir sobre isso. Porque a gente, muitas vezes, nós nos deixamos levar por esse roldão, por esse tsunami, e nos deixamos arrastar pelo processo material da vida. A gente acorda, come, bebe, se veste, como está aqui na Bíblia, trabalha, estuda, volta para casa, dorme. E vai nessa lenga-lenga, e não pensa em outras coisas, e não faz outras coisas, e não tem outras possibilidades de pensar no amanhã. Como eu disse no início, como será o amanhã? Responda quem puder, o que irá me acontecer, o meu destino será como Deus quiser e eu fizer.
porque tenho também essa possibilidade, porque não sou marionete, porque tenho a possibilidade de mudar o meu futuro, de acordo com aquilo que eu faço. Porque está escrito também no Novo Testamento, aquilo que plantarás é aquilo que vai colher, que você vai colher. Então, quando a gente lê aqui, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas vos serão acrescentadas, é que a possibilidade de se viver uma vida espiritualizante, uma vida voltada para as coisas não materiais, ela te dá uma compensação muito maior, porque o resto vem na lateralidade, sabe? E quando eu digo buscar aqui o reino de Deus e a justiça dele, eu não estou falando que você tenha que somente ter uma religião. Bom dia, meu amigo Silvio. Beijo para você, meu irmão. Não é buscar Deus na religião, na casa religiosa. Né? Não é ser católico, protestante, espírita, umbandista, totemista, muçulmano, hindu, judeu, xiita, nada disso. Buscar Deus no nosso interior. Buscar primeiro o reino de Deus. Aonde eu busco o reino de Deus? Onde ele está alojado. Onde estão as minhas... onde está a lei de Deus, que é na nossa consciência. Onde está alojado o amor que eu tenho por ele e ele por mim no meu coração. Se você se sente bem buscando uma religião, uma casa religiosa, ótimo, perfeito, é o religare, é a religação do homem com o alto, perfeito. Mas buscar o reino de Deus e a justiça dele, a gente está intimamente ligado com o nosso processo de transformação moral. A justiça de Deus está dentro de nós. A justiça de Deus está dentro de nós, mas não precisamos de uma casa para buscar. A casa está aqui, ó, né? E é uma morada que Jesus faz dentro de nós. Baruch Spinoza, esse célebre filósofo, que diz isso, né, gente? Vamos buscar Deus no próximo, no bem que nós podemos fazer ao próximo. Vamos buscar Deus na natureza, na contemplação dessa coisa maravilhosa da natureza, no ar que a gente respira, nas palavras que nós falamos, nas pessoas que convivem conosco, em cada alimento, em cada roupa, em cada comer, beber e se vestir que nós temos no nosso dia a dia. Lina da Silva, bom dia. Vamos buscar Deus não nas casas fechadas, mas no processo de transformação moral, dos nossos esforços para domar as nossas inclinações ruins, porque a partir daí, isso é a nossa plantação. E essa plantação vai gerar frutos, vai gerar dividendos, para que nós possamos ter um futuro melhor e não nos preocupemos tanto com o nosso amanhã material. O que acontece? Acontece que nós temos muitos problemas no nosso dia a dia, muitas coisas para resolver, né? Problemas de saúde, problemas no trabalho, problemas com a família, problemas todos nós temos. Mas eu gosto de uma frase de Joana de Ângeles, falada pelo Divaldo Pereira Franco, que diz que ser feliz é a arte de administrar problemas. Problemas todos nós temos, mas como administrá-los? Essa é o pulo do gato. Porque a gente tem que ter paciência, tem que ter resignação, tem que ser tolerante, tem que perdoar as ofensas, tem que deixar a raiva, o rancor, a mágoa, o egoísmo, a maledicência, o orgulho, a vaidade, a prepotência de lado. E todos nós temos um pouquinho disso. Vai falar que não. Eu tenho, você tem, todo mundo tem. Mas a gente tem que trabalhar isso. É o homem velho que existe dentro de nós, né? Tem um ditado que diz assim: dentro de mim moram dois lobos, um pacato, um passivo, um tranquilo, um que vive bem, e o outro que é nervoso, que quer resolver as coisas na briga, que é desesperado. Qual dos dois vai sobreviver? Vai sobreviver aquele que você alimentar. Está aí, plantação e colheita. Tudo que você plantar vai colher. Ninguém planta abacaxi e colhe banana. Não dá. Então, Jesus continua. Aqui eu estou fazendo a nossa interpretação, li de cima para baixo, estou fazendo de baixo para cima. O André fala o seguinte: bom dia, Roberto, evangelho é luz e vida. Se o Criador morreu em uma cruz, não podemos segui-lo sem cicatrizes. Exatamente, André. Se o homem que era um homem não teve facilidade, a gente vai ter facilidade, irmão. E a gente ainda fala, né? Pedro negou Jesus 3 vezes, a gente nega Jesus todos os dias, ainda reclama, né? Vamos nós. Então Jesus fala: não andeis inquietos dizendo o que comeremos, o que beberemos ou o que vestiremos.
De certo, vosso Pai bem sabe que necessitai de todas essas coisas. Isso é o basicão, né? O basicão. Mas como conseguir isso sem me preocupar com as coisas do dia a dia? Claro que nós temos que nos preocupar um pouco com a conduta material, mas não fazer dessa vertente o ápice da nossa vida. Estarmos preparados para Daniela e Thaís Monteiro, bom dia. Claudete, bom dia. Estarmos preparados para que nós possamos ter discernimento do amanhã. Mas nós somos bichos ansiosos demais. Nós somos ansiosos demais. A gente fica, meu Deus, o que vai acontecer comigo? E agora perdi meu emprego, e agora fiz uma inimizade, e agora errei, recalcitrei contra o aguilhão. Bonita essa frase, né? E agora o que eu faço? Respirar fundo, né? E tratar a vida não como se ela fosse um problema sem solução. As soluções estão aí, às milhares, aos extremos. E boa parte dos nossos erros, boa parte dos nossos problemas do dia a dia são causados por quem? Pergunto a você, meu amigo, minha amiga. O Carlos André está dando bom dia. Sem luta não tem vitória. Pode até ter, né? Mas a gente não joga nesse time não, né André? O Dedeco. Tem que ter luta para ter vitória, e você tem razão sobre isso. Então, quem é o causador principal dos nossos problemas? Não é Deus, não é o diabo. Né? Como diz o espírita, não é o espírito obsessor, não é o anjo guardião, não. Somos nós. Deus habita dentro de mim e habita dentro de você. Nós fazemos os nossos problemas, a grande maioria dos problemas, pelas nossas escolhas erradas, pelas nossas palavras erradas, pelo nosso procedimento ainda inferior. Aí a gente vai amealhando recursos negativos. Aí tem que consertar essa droga toda. É ou não é verdade? Para quem está chegando agora, quero até pedir aqui para essa imagem e o som estão chegando legais. Nós estamos falando sobre o processo do amanhã. O assunto de hoje aqui no nosso programa é o amanhã. Então nós somos ansiosos, e somos ansiosos para as coisas boas e para as coisas ruins. É impressionante como a gente tem o hábito de antecipar a coisa, nos preocuparmos de determinadas situações que nem aconteceram ainda. Aí falta maturidade, falta vivência, falta enxergar a vida sobre outro prisma. Nós somos ansiosos ao extremo com a vida. Mas como é que eu vou fazer? Gente, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O de comer, o de vestir, a solução dos seus problemas. Mas a gente não pode só entregar na mão de Deus. Roberto, entreguei minha vida na mão de Deus. Ótimo, mas faz a sua parte, porque senão ninguém não sai do lugar. Tiago já nos fala lá que a fé sem obras é morta. Então, faz a sua parte. Agora, dentro desse contexto, como é que eu vou fazer minha parte, Roberto? Jesus não falou que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles, os pássaros do céu, etc. Né? Então, como é que ele está colocando aqui? Eu não posso sair do lugar? Como é que é isso? Luísa Moraes, bom dia. Por que a gente passa a vida inteira, às vezes, correndo, igual o cachorro correndo atrás do rabo, né? Sem sair do lugar? A gente não enxerga as propostas que Deus tem para nós, para o futuro, para o nosso amanhã. Então, a gente vai para a oração. Eu gosto de uma frase do Chico Xavier, que uma vez ele foi questionar o mentor dele, né, para quem é espírita, para falar assim: Emmanuel, o que eu faço para melhorar a minha vida? Eu estou me sentindo mal, estou me sentindo para baixo. Aí o Emmanuel falou assim: olha, você vai buscar o contato com os outros irmãos, vai ver o problema que os teus irmãos têm, e tenta ajudá-los, que aí você vai esquecer dos seus. E ora ao Pai, que o Pai vai te ouvir. Colocando para nós que o trabalho em benefício do próximo, ou seja, a caridade, que é o amor em movimento, nos facilita, nos beneficia para que nós alcancemos propostas mais positivas para o nosso futuro. E depois você ora ao Pai, que o grande contato com o alto é a oração. Não sei se você acredita no poder da oração, no poder da prece, no poder dessa conversa que nós temos que ter íntima com Deus. Você não precisa. Tem gente que fala assim: eu não sei orar. Gente, não sabe conversar com um amigo? Eu não tenho um amigo? Não tem. Então você tem Deus. Você tem Jesus para te ouvir. Chega à noite, a hora que você for dormir, não precisa falar em voz, não precisa nada. Obrigado, querida Nina. Grande abraço para você. Bom dia.
Não precisa nada, precisa você conversar com o seu amigo, porque ele já sabe do que você precisa. Mas você se expor a ele é um ato também de confiança, através da oração. E isso é importante. A Rosângela Silva diz o seguinte: bom dia, em certos momentos são tantos problemas que temos que selecionar. Quando nos sentimos no fundo do poço, sabemos que sempre tem as mãos de Deus estendidas para nós. Tudo está na fé. Boa, Rosângela, obrigado pela sua participação. A fé tem muito a ver também, Rosângela, com não desistirmos, com perseverarmos, como sermos resilientes a todos os embates que nos vêm, né, Rosângela? E aí nós entramos na questão da oração, que nós estamos falando aqui. Por que pedimos e agradecemos? Porque se a gente for pedir, olha só, né? A gente não para para refletir sobre isso. Uma boa oportunidade desse domingo. Por que nós paramos para pedir? Se a gente vai pedir, eu acabei de ler aqui em Mateus capítulo 6, versículo 25 a 34, que Deus sabe de todas as coisas e é providencialista. Ele sabe do que eu necessito, então por que eu peço? Alberto, eu peço para mim, eu tenho direito, eu quero pedir a Deus, eu quero pedir paz, eu quero pedir prosperidade, eu quero pedir saúde, eu quero pedir para minha casa, eu quero pedir. Tá bom, calma aí. Então por que nós agradecemos? Né? Porque Deus não é um Deus... Como é que é o nome que se usa, gente, para as pessoas que gostam de serem aduladas? Eu esqueci. Não está escrito, eu esqueci. Né? Por que a gente agradece a Deus? Porque a gente trata... Hoje a gente tem um Deus customizado. Né, gente? Já parou para pensar nisso? A gente tem um Deus customizado. Vamos supor, né? Vou tentar explicar para você aqui o que eu penso em relação a isso, porque tem muito a ver com o nosso amanhã também, né? Porque no início era o Deus da vingança, era o Deus do, como está lá em Deuteronômios, se você não fizer o que eu quero, você vai ter que comer a carne dos seus filhos. Era um Deus vingativo, era um Deus das propostas de guerra, era um Deus sabe, dos soldados, era um Deus que era apropriado àquele povo daquela época, que ainda tem muita gente hoje que tem que ser esse Deus mesmo e vamos nós. É o Deus que disciplina, né? É o Deus é o Deus do Antigo Testamento. É o Deus do porrada neles, né? Veio Jesus e falou: olha, eu não vim aqui desfazer a lei, eu vim fazer cumpri-la. Mas lá na frente ele fala, ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Eis aqui todas as leis e todos os profetas. Ele refez tudo no sentido de Deus. A lei administrativa de Moisés ele deixou como estava. Não é problema dele, é problema do povo daquela época que não tinha consciência, não era consciencioso em relação aos problemas, mas já acreditava num Deus único. E isso foi o mote porque aquele povo hebreu foi escolhido para a fundamentação do processo, né? Através de Moisés e depois de Jesus. Aí veio Jesus e falou isso, Deus, é assim que funciona, tá? Quebrando esse problema. Só que com o passar do tempo, o homem fez um Deus antropomórfico, muito parecido com ele, né? Um Deus orgulhoso, um Deus sentimentalista, um Deus vaidoso. Então, a gente não precisa agradecer. Quer dizer, a gente agradece porque nós somos seres ainda em construção e a gente vai agradecer pela bondade de Deus, por Ele amar a gente, por essas propostas todas, de todo esse milagre que é acordar todos os dias e que Ele nos dá. Beleza, ótimo, não tem problema nenhum. Isso se chama gratidão. Gratidão. Mas quando a gente fala em pedir, a gente sabe que Deus é onisciente. Ele sabe de todas as coisas do presente, passado e futuro. Então, e agradecer o agrado que a gente faz a Deus, deixa eu agradar meu Pai, né? Deixa quieto, é bom demais. Mas espera aí que eu vou chegar lá. Voltando aqui ao Deus customizado, ele era um Deus antropomórfico, né? Algumas religiões desantropomorfizam. Nossa, palavra essa hora do dia. Deus, né? Ele não é mais a imagem e semelhança do homem, o homem é a imagem e semelhança dele. Cadê a mulher, gente? Onde fica isso? Não, Deus é a pater mater, né? É homem e mulher, é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, soberanamente justo, bom, onipotente, onisciente, onipresente. Não tem passado, presente e futuro para ele. Deus é. Deus é a melhor coisa do mundo para mim. É mais do que Deus é amor. Deus é.
E isso para nós é muito importante. Então, hoje as pessoas customizam Deus. Nós estamos vivendo na era da customização de Deus. Deus é o seu Deus. Meu Deus, é o seu Deus. Então vou fazer o meu Deus do meu jeito. É a mesma coisa que, por exemplo, o católico não tem que ir na missa, aí você não vai na missa e fala que é católico. O espírita não acredita em reencarnação, em pluralidade dos mundos habitados, em vida após a morte, tá bom. Aí, eu sou espírita, mas não acredito em reencarnação. Ou você é católico, mas acredita em encarnação. Quer dizer, você tem esse direito, não tem problema nenhum. Você tem esse direito, mas acaba customizando as coisas, é do meu jeito. Se não for do meu jeito, eu não quero. Por isso que abre igreja aí, centro, para tudo quanto é lado, todos os dias. Não é porque querem multiplicar a palavra de Deus somente. É porque customizam Deus. Aí querem fazer cada um do seu jeito. É a cara do leão, é não sei o que, não sei o que lá. Tem umas... Deus é tremendo. Pô, botaram outro dia que na Bíblia tem isso. Deus é tremendo. Onde está? Essa palavra nem existia. Como não existiam outras palavras como médium, por exemplo. Então, Deus é tremendo. Pô, cara, Deus é... Como é que é o Erasmo Carlos? Tremendão? Coisa chata, rapaz. Cada um quer fazer do seu jeito, entendeu? Roberto, mas isso não é melhor assim do que não ter? Não sei. Isso é outro papo. É um papo de teologia ou até de teodiceia, que é a busca de Deus através da razão. E a gente não vai entrar nesse mérito, não. Então, o que a gente pode fazer com a oração? Voltando lá na oração. Louvar, pedir e agradecer. Louvar, pedir e agradecer. Mas na Bíblia está escrito também. Né? Jesus fala para a gente aqui que não precisa pedir, porque Papai do Céu sabe de tudo que a gente precisa. Mas na Bíblia está escrito que eu posso pedir e vou obter. Então como é que fica essa... Será que Jesus está falando que ele é incongruente? Ele não está se autoafirmando? Não, gente. A gente pode pedir e obter, mas a gente tem umas regras para isso. A gente tem, como eu disse aqui anteriormente, está lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 33, que nós precisamos buscar primeiro o reino de Deus. Não adianta você pedir. É o bandido, né? Que vai assaltar, que vai matar, que vai sequestrar, que vai estuprar e faz a oração para agradecer a vida a Deus. Peraí, gente. Né? Isso é hipocrisia, isso não existe. A gente não pode pedir a Deus aquilo que a gente não está plantando. Boa parte depende da fé, da esperança, da caridade, não tenha dúvida nenhuma disso, o amor em movimento. Mas nós temos que fazer a nossa parte, senão a gente não sai para lugar nenhum. Agora, uma coisa interessante para a gente pensar é o que nós estamos fazendo aqui. Vou até botar aqui na página, gente, para a gente refletir. Essa pergunta que eu vou fazer agora, eu quero até... É uma boa análise, né, para a gente fazer de manhã. Essa pergunta que eu vou fazer agora é uma pergunta interessante. Qual é... Peraí que não entrou. Peraí, pulou aqui, gente. Peraí um minutinho. Entrou o negócio do disco de denúncia aqui, não tem nada a ver. Mas eu vou fazer a pergunta para você assim mesmo, né? Enquanto isso eu vou tentando escrever aqui. A gente vive para cá, vive para lá, né? E roda daqui, roda de lá. De vez em quando a gente pensa em Deus. E não venha me falar isso, porque a maioria das vezes que a gente pensa em Deus, nós estamos com problemas, né? Não é? A maioria das horas que a gente para orar, para pensar em Deus, é na hora que a gente está no aperto. Por isso que existe o bom e o ruim, o claro e o escuro, o céu e o inferno, né? O macro e o micro. A gente tem que ter essa dualidade, essa diferenciação, esse diferenciamento para poder dar valor. A gente dá valor? Nós somos danados. Aqui, ó, a pergunta é essa. Espera aí que eu botei um acento a mais aqui. Ó, vê se você acha. O que você acha disso? Qual é o propósito da vida? A gente está aqui fazendo o quê? De onde eu vim? Para onde vou? O que eu estou fazendo aqui? Por que há tanta desigualdade, como eu mencionei anteriormente? Por que a gente vive nesse emaranhado de coisas aqui e não sabemos muitas vezes o que fazer? Por que, gente? Por que tantos porquês na nossa vida? Será que a gente tem que responder todos? Será que a gente tem que viver à medida daquilo que nos ensinaram? Será que o processo social e antropomórfico que nós vivemos não é o que gera o fator desencadeador para a minha felicidade ou infelicidade? Será que esses processos religiosos estereotipados da Europa, de Portugal e etc, e não da mamãe África, quais são as diferenças que isso faz na minha vida, quais são as propostas que podem ser negativas ou positivas para a nossa vida? Qual é o propósito da minha vida, gente? O que nós estamos fazendo aqui?
Aí, como disse a Rosângela aqui, tudo está na fé. A proposta é aqui, gente, se quiser participar, fica à vontade, tá? Fica à vontade aqui, tá aberto ao diálogo, às perguntas, sem problema. Então, qual é a proposta da nossa vida? Qual é o propósito daquilo que eu estou fazendo aqui? Senão, eu vou ser a marionete aqui, leia os livros, o Universo em Desencanto, né, que fala que tem outro planeta, que a energia do outro planeta suga a gente aqui, faz o que a gente quer. Não adianta. Eu tenho uma resposta para isso. Eu tenho. Eu acho que a gente vem aqui. Qual é o propósito da vida? Para aprender a amar. Eu acho que a gente vem aqui, nascemos todos nós com a capacidade oblativa, que é a capacidade de amar. Amar a si próprio, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a nós mesmos. Por isso que Jesus falou isso, acrescentou isso como a coisa mais importante da nossa vida, o amor, porque ele sabe que nós temos essa centelha divina. Somos deuses, poderemos fazer o que ele fez e muito mais. Somos o sal da terra, o tempero do mundo. Nós somos, nós somos pouca coisa não, filhos de Deus, herdeiros de todo o universo, e a gente não para pensar nisso, que viemos aqui para aprender a amar, mas amar das mais variadas maneiras, Leila, bom dia, obrigado pela sua participação, e eu acredito piamente nisso, que a gente está aqui para aprender a amar, o amor fraterno, o amor respeito, o amor abnegação, o amor indulgência, o amor perdão das ofensas, o amor em cada coisa, em cada circunstância, por cada pessoa, tudo de um jeito que seja amplo, geral e irrestrito, como Jesus nos ensinou. É claro que a gente não vai poder acertar tudo, é claro que nós não vamos acertar tudo, mas muitas vezes a gente vai conseguir acertar. Deixa o erro para lá, o erro a gente vai tentando consertar. Mas muitas vezes a gente vai aprender a amar. Né? Você não ama, você mamãe que está aqui me assistindo, não ama o seu filho? Não tem que amar o seu filho e o seu inimigo da mesma maneira. Mas Jesus falou, amar não é coisa das mais fáceis. Jesus fala assim, ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Beleza, então eu tenho que amar a mim. Ele já está dando a receita do bolo. Se eu não amar a mim, eu não consigo amar o próximo. A Rosângela diz que Deus nos deu tudo e de nada nos exigiu, né? Apenas que nós nos amemos. É isso aí, Rosângela, é isso aí. A Catarina Freire está dando bom dia aqui para a gente. Mas então, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Tá bom, beleza. Então tem que amar a mim, né, Vivi Vieira? Bom dia. E depois ele fala assim, ame a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo, e ame também o seu inimigo. Começa a ficar... eu vou resumir porque a dificuldade é muito maior. Mas ele fala, ame a Deus sobre todas as coisas, ame o próximo como a si mesmo, ame o seu inimigo, mas ame todo mundo como eu vos amei. Olha a responsabilidade que a gente tem. Ame como eu vos amei. Então, não é só amar, é aprender a amar como ele nos amou. E aí fica cada vez mais difícil, mas nós estamos aqui para quê? Qual é o propósito da vida? Aprender a amar. E aí, dentro desse contexto de aprender a amar, a gente sente às vezes a necessidade de termos alguma coisa para segurar, juntar as nossas dificuldades para tentar respostas, para tentar soluções. E a casa religiosa vem a calhar sobre isso, né? Então, por que a religião? A religião é a questão do religar a Deus. E cada um tem os seus dogmas, cada um tem a sua fé, do seu jeito, da sua proposta. Como diz o meu amigo Leonardo Boff, uma vez ele falou para mim, Roberto, não é a questão da religião. Cada um tem a sua, são escadas subindo para o céu. E cada um pega a sua escada e sobe. Não tem que ficar olhando se a escada do outro tem menos degraus, se a escada do outro é mais bonita, se a escada do outro está faltando. Não interessa a escada do outro. Porque nós estamos no coletivo, mas respondemos no individual. Então a sua escada, a escada é sua. Você pode ser totemista, brahmanista, cristão, muçulmano, hindu, não interessa. Qual é a melhor de todas as religiões? É aquela que mais homens de bem e menos hipócritas fizeram. Não adianta você ser, eu sou... Não adianta. Adianta é você se transformar. Adianta é você
coadunar o seu pensamento, as suas palavras, com as suas ações. E não ser hipócrita, né, gente? Que, aliás, hoje a gente vive no mundo da hipocrisia. Agora, a religião também não serve só para isso, não, rapaz. A religião serve também como um freio moral. Senão a gente... para muitos, né? Para muita gente que não precisa. Mas a religião também serve como um freio moral, né? Tem as práticas religiosas, que é interessante, você que gosta de religião, tanto quanto eu gosto também. Não gosto muito das práticas, não gosto, né? Faço aqui o meia-culpa, mas eu gosto do assunto religião, de estudar a religião, de vivenciar essa fé, acho bacana. E a religião também serve para um negócio muito engraçado, que eu não sei se você já parou para pensar. A religião serve para descarregar a culpa. Você que é católico sabe disso. Minha culpa, minha tão grande culpa. Aí entra em outro processo que eu não vou entrar nesse mérito aqui agora, senão a gente vai ficar o dia inteiro falando. Mas essa questão da culpabilidade, olha, eu vou te contar um negócio. É chato pra caramba. Você já acorda pra vida chorando e já sabendo, você é culpado. É a sua culpa, a sua tão grande culpa. Porque a mochibenta da Eva foi morder a tal da maçã. Desculpa aqui, com todo respeito a quem acredita, tenho nada com isso não. Mas o negócio de maçã, Adão e Eva, aí Adão e Eva fizeram dois filhos, né? Caim e Abel. Aí Caim matou Abel. Abel morreu, ficou Caim. Só tinha uma mulher no mundo que era Eva. Então como é que aconteceu? A humanidade, Caim transou com a própria mãe para fazer filho? Então a primeira família do mundo já dava discussão, né, gente? A primeira família do mundo já teve traição, discussão, morte, assassinato, diabo a quatro. Primeira família do mundo, o couro já comeu. E a gente está pagando pelos pecados deles? Minha culpa, minha tão grande culpa. Isso é uma outra questão que a gente pode abordar em outra ocasião que estivermos juntos, né? Cada um com o seu cada um. Mas a religião também serve para descarregar a culpa. Reza 2 Pai Nosso, 3 Ave Maria, toma um passe lá e sai daqui melhor. A gente descarrega as nossas culpas também nesse processo da casa religiosa. Que não tô entrando aqui falando que é demérito, não. Mas é um processo que, infelizmente ou felizmente, acontece, né? Agora, dentro desse contexto todo que nós estamos abordando aqui do nosso amanhã, é importante o conhecimento e a prática cristã para quem é cristão. Se você não é cristão, é de outra religião, é importante você ter conhecimento, porque conhecereis a verdade vos libertará. Agora, que verdade é essa? Se eu tenho uma verdade e você tem outra. É a sua verdade. Por isso que eu digo lá atrás, eu disse e repito aqui, Luciana Ribeiro, bom dia, o que interessa é a nossa transformação moral. Nós vamos mudar o mundo, mudar as condições que nós não achamos necessárias para nós nesse dia, se nós não mudarmos interiormente. A Leila diz o seguinte: eu não tenho por enquanto, não me encontrei em nenhuma. Acredito em Deus e na força do universo, exerce sobre a nossa vida. Não tem problema, Leila. Não tem problema. É aquilo que eu acabei de falar. Qual é a melhor de todas as religiões? Aquela que mais homens de bem e menos hipócritas fizer. Se você vai na sua régua aí, né, Leila? Fazendo os seus bolinhos, que aliás são deliciosos, aquele abacaxi com coco é sensacional. Vai no seu trabalho, não vai fazendo mal a ninguém, vai tentando ajudar as pessoas, amando a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Esse é um processo de religião. O que quer dizer religião? No latim, religar, religare. É isso aí, parabéns para você. Se você consegue assim, perfeito. Tem gente que não consegue. Agora, que o conhecimento é fundamental, eu não tenho dúvida nenhuma disso. A gente tem que conhecer. A gente tem que parar para pensar de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui, por que tantas desigualdades, o que é Deus? Né? Conhecer a história de Jesus para quem é cristão, gente. Às vezes eu vou fazer palestras aí nas casas religiosas e pergunto, quem é aqui que já leu a Bíblia? Tem que parar para ler, parar para refletir, parar para fazer isso aqui que nós estamos fazendo. A Luciana fala, isso aí, nada mudará se a mudança não partir de nós mesmos. E a Leila faz um joinha. Dá um joinha aí, gente, para melhorar meu domingo. Nem tomei café da manhã ainda. Dá um joinha aí para mim, pô. Hein? Então, o conhecimento da prática, o conhecimento da doutrina do Cristo é importante, é fundamental. E aí você escolhe o seu caminho. Escolheu a sua escada, você está lá. Vamos estudar? Vamos estudar. É importante? O conhecimento é importante. Mas a ação também é. Tem gente que acredita que é salvo. Eu não acredito em salvação, né? Mas é salvo pela graça, aí já é outro assunto. Mas o mais importante é que nós possamos... Como é que a gente vai modificar o mundo sem fazer nada?
Só acreditando? Só tendo fé? Só ficando em casa orando? Que também é a Fátima Santos, bom dia. Também é bom, mas a gente não vai modificar o mundo, a gente tem que praticar. A fé sem obras é morta, tem que ter, independente do que você acredite ou não. A gente só vai mudar a nós próprios e ao mundo com a obra, fazendo alguma coisa, né? É a questão da vivência e da crença. Crer é legal, estudar é legal, mas pôr em prática. Para que você vai estudar? Você não se forma, por exemplo, eu sou bacharel em comunicação social com ênfase em jornalismo. Estudei lá 5, 6 anos para me formar na faculdade, para exercer a função. Quem é médico estuda a vida inteira para quê? Para exercer a função. Quem é padre, pastor, estuda para exercer a função. Então, a gente tem que estudar para exercer a função de cristãos, né? Fátima Santos, bom dia. A gente tem que passar por isso. A gente tem que passar por isso. E como é que a gente exerce? Através do nosso exemplo. Através do nosso exemplo, da nossa prática. Não tem outra forma de ser. Porque não fosse assim, Jesus, né? Jesus, não, tinha escrito tudo. Deixar tudo por escrito aí para a rapaziada, com a canetinha na mão, blá, 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 computador, HD. Não, Jesus exemplificou. E essa é a grande diferença desse querido Rabi da Galileia, do nosso querido mestre, maior paradigma de todos os tempos, que é Jesus Cristo. Temos outros avatares, inúmeros, muitos avatares por aí, mas o único que exemplificou o amor a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos foi o próprio Jesus, né? E mais uma vez repito aqui, gente, não estou aqui para dar aula de nada, não estou aqui para falar de religião de ninguém e nem para meter o pau em religião de ninguém. Quando eu for fazer isso, eu falo. Estou aqui para a gente trocar uma ideia como será o amanhã, né? Então, essa questão da crença é importante, a crença, do estudo, é importante a verdade que liberta, mas é mais importante aí da vivência. Agora, Roberto, tudo isso que você está falando, eu toco esse barco. Esse barco aí é maneiro, tudo que você está falando, eu toco esse barco, não tem problema nenhum. Eu sou um cara que tem a minha fé, eu sou um cara que vivencio, eu sou um cara que tem uma conduta, eu erro, mas tenho conduta para acertar. Eu estou sempre de olho no lance, eu faço as coisas direitinho, beleza. Eu confio, mas fazer o quê? Aí eu posso perguntar para você, como assim? Né? É porque tem uma pessoa me perguntando, eu confio, mas fazer o quê? Você vai fazer o que você tem que fazer. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Porque todos nós somos eternos aprendizes. A gente nunca vai estar formatado de uma maneira extremamente correta. Não, nós estamos aqui num planeta de provas e expiações para nos regenerarmos através da vivência, do conhecimento e da crença no amor. Porque Deus é o quê? João é que fala. Deus é o quê? Amor. Então, ter fé é muito importante, mas ter a certeza, a convicção no amanhã é mais importante ainda. Quando alguém chega para mim e fala assim, Roberto, você tem fé? Eu tenho certeza. Eu tenho absoluta certeza naquilo que eu acredito. E acreditar e ter fé é de cada um. É a proposta de cada um. Vê a Leila aqui falando que não tem religião, mas tem fé e trabalha no bem. Roberto, eu sou católico, eu sou protestante, eu sou espírita, eu sou umbandista, eu sou candomblessista. Não tem problema. São as escadas, os caminhos que você escolheu para alcançar determinados objetivos. A gente só tem que saber quais objetivos são esses. Colocar em prática a atitude que nós temos que ter para conosco mesmo. Como fazer isso? Tendo fé, certeza, convicção. Uma vez uma pessoa me falou assim, Roberto, eu gostaria tanto de ser da sua religião, mas eu tenho medo de perder a minha fé. Como é que é isso? Como é que você vai perder fé se acreditar? É a mesma coisa, fala assim, tem uma pessoa muito antiga da minha família que fala assim, fulano e tal leu os livros da Rosa Cruz e perdeu a fé. Ele modificou, está servindo ao diabo. Você não sabe nem o que é Rosa Cruz. Você não sabe de absolutamente nada. O cara está numa vida muito melhor, muito bacana, constituiu família, está indo em frente, está seguindo o caminho dele. Ele foi lá, ninguém vai morrer por causa disso. Eu sou católico, Roberto, mas eu gosto de ler os romances espíritas. Show de bola. Roberto, eu sou espírita, mas gosto de ir na Umbanda. Oh, show de bola. Roberto, eu sou da Umbanda, mas de vez em quando eu gosto de ouvir o pastor. Show de bola. Deus está em todos os lugares. Bom dia por aí, Roberta Ramos, obrigado. Deus está em todos os lugares, dentro de nós e em qualquer coisa. Eu sempre tenho por hábito falar que no mundo nós estamos envoltos no fluido cósmico universal. É como se nós fôssemos os peixes
e o fluido cósmico universal fosse a água. A gente não vê, a gente não sente, mas está aqui. Né? Está aqui. E através desse fluido cósmico universal é que Deus comanda a nossa vida. Só que Ele espera de nós também que nós tenhamos ação. Que nós tenhamos ação. A gente não, é a minha postura. E aí eu vou encerrar a minha participação de hoje aqui com você fazendo este questionamento. Qual é a sua postura hoje em relação à vida, em relação a Jesus, em relação a Deus, em relação ao seu amanhã? Repito, caminhamos no coletivo, mas respondemos no individual. Não tem jeito, caminhamos no coletivo e respondemos no individual. Qual é a sua postura hoje em relação ao mundo, em relação àquilo que você acredita, em relação àquilo que você pensa, em relação àquilo que você tem fé e o que você está fazendo? Porque a plantação é livre, mas a colheita é obrigatória. Depois, a gente não vai poder botar a culpa em Deus, botar a culpa no diabo, botar a culpa no demônio, nos espíritos inferiores, nos processos obsessivos, usar os artifícios religiosos como bengalas, porque a plantação é nossa e a colheita também. Todo material a gente tem aqui para que possamos ter recursos próprios para adquirir tudo que nós precisarmos, tudo aquilo que nós merecemos em relação ao processo do amanhã. Então, eu encerro falando novamente aqui de Mateus 6, capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E aí, para finalizar, claro, do meu jeito, eu vou finalizar do jeito que eu comecei. Como será o amanhã? Responda quem puder. O que irá me acontecer, o meu destino, será como Deus quiser. E também como nós vamos fazê-lo. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua confiança aqui em nosso trabalho, pelo seu carinho aqui conosco também. O nosso muito obrigado. Muito obrigado mesmo também às pessoas que nos mantêm aqui no ar e marcando um novo encontro a qualquer hora ou amanhã às 9 horas da manhã, desejando a você um excelente domingo e que Deus cubra de bênçãos a sua casa, a sua vida, a sua família, tá bom? Beijo, um ótimo domingo a todos, até o nosso próximo encontro.